Fala galera, beleza? Alfredo aqui, mais um vídeo aí. Como eu prometi, né? Foi uma dica da minha irmã em fazer um canal mais voltado pro lado cristão, né? E pela pandemia e pelas coisas, né, que estão acontecendo, eu decidi fazer esse vídeo a respeito, né, do lado cristão, do lado, né, de Deus, mais voltado para Deus, mais voltado para o mundo espiritual, né? E também pela pandemia, pelas coisas que nós estamos passando, né? Para quem não sabe, eu sou diácono consagrado pela Assembleia de Deus Missionário, né? Sou separado para evangelista, uma nova etapa também na minha vida, né? Onde o Senhor Jesus tem trabalhado na minha vida, graças a Deus. Ele diz que não, né, nenhum dos seus mendigará o pão, e graças a Deus tem cumprido minha vida. Graças a Deus eu nunca passei por uma necessidade. Meus pais também, graças a Deus, sempre trabalharam e nunca tive nenhuma necessidade nesse aspecto. Bom, eu vou colocar um hino da harpa que vai falar um pouco sobre a respeito, né, do que vai ser falado hoje, vai ser pregado aqui no caso. Né, vou fazer uma pregação aqui e aí vocês, né, gostaria que vocês também assistissem a esse hino, né? E não só escutassem, né? Mas sim tentar ir além, né? Ouvir o que se passa no louvor, ouvir, tentar compreender melhor, né? O que se passa no louvor, né? A interpretar melhor, né? Acredito assim, como dizer, para dizer melhor, né? Porque muitos escutam, igual eu vejo na minha igreja que eu frequento, e entra por um ouvido e sai por outro, como fosse uma música do mundo qualquer aí, né? E não é, pessoal. O louvor, né, ele, principalmente a harpa cristã, que é um hino onde quem é assembleano sabe, pega bem a parte dos salmos, né? É, é bem entendeu? É bem espiritualizado, né? Não que as outras igrejas não sejam, não é nada disso. É que por eu ser assembleano, então eu sou mais pro lado da harpa cristã, né? Vamos escutar esse hino juntos? Amém? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo colocar pra vocês verem direitinho. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipasse toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor,
Então, pessoal, esse é um hino, né, da harpa, muito conhecido, né? Que fala muito, né, sobre o que a gente vai pregar agora, né? A palavra que eu vou, né, compartilhar com vocês agora, fica, quem tiver com uma Bíblia aí, né, fica em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 em diante, tá bom? Eu vou dar uma pausa de alguns minutinhos, né? Quem quiser, né? Dá uma pausa aqui. Espero, e aí vocês, então vocês acharem. Pra gente acompanhar juntos, né? Nessa live. Fique à vontade aí pra acharem o versículo, né? Novo Testamento, para quem não está habituado com a Bíblia, né? Novo Testamento, você passa Mateus, Marcos, Lucas, a seguir depois de Marcos, né? Capítulo 24 de Lucas. Aí do versículo 1 em diante. Amém? Quem quiser dar uma pausa aí, melhor, né? Vamos começar? Aí quem dá... Bom, se vocês têm o celular aí, também dá pra dar uma pausa, né? O celular onde vocês estão vendo, o aplicativo que vocês estão vendo, vocês dão uma pausa e pra gente começar, amém? Então, vamos lá. Lucas 24 diz assim, né? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro. Né? Então essa aqui é a parte lá que o pessoal, que as mulheres chegam, né? E vê a pedra lá do sepulcro tirada, né? E era pesada, né? Elas ficam admiradas, né? A pedra pesada, acho que elas pensaram que, pô, roubaram o corpo de Jesus, né? Então, continuando. E entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas, e esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandentes. Então, eram 2 anjos, né? Aqui já dá para entender, né? Vestido resplandente, uma luz, né? Vestes perdão. Resplandecentes, né? Ou seja, luminária, né? E estando elas muito aterrorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Né? Aí já tá falando da ressurreição de Jesus Cristo, que ele vinha pregando já, mas pra gente ver como a gente ainda é falho nesse ponto, né? Jesus mesmo falando ali que ele viria, tanto é que ele fala do templo, né? Lá atrás, lá, ele fala sobre o templo, que ele falava assim: eu destruirei esse templo e construirei em 3 dias. Só que o povo, na inocência, o que eles achavam? Ah, ele vai vir destruir tudo esse templo, né? O templo para eles é a igreja. Ele vai construir em 3 dias tudo isso aqui. Né? O cara é um monstro, tá? Mas eles entendiam que era Jesus está falando do corpo dele mesmo, né? Que seria glorificado. Amém? Então vamos continuar? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, né? Então é isso, pessoal. Né? Jesus vinha falando já, só que a inocência das pessoas, né? Acredito que ainda hoje, né? É muito grande ainda, né? Então é por isso que elas se assustaram, eles achavam que Jesus ia fazer um rei aqui na terra, um reino aqui na terra, né? Vinha como um rei, como fez Davi, né? Como era descendência de Davi, eles achavam, vai fazer um reino aqui na terra mesmo, né? Um pensamento humilde do pessoal, né? Então vamos continuar, amém? Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Jesus cansava de falar isso, cansava. Ele chegava até a falar assim que
ia vir, né, um cordeiro mais puro, né, e iria ser sacrificado para acabar com o pecado, né, para acabar com todo, porque lá tem uma parte lá na Bíblia, lá no começo, não, perdão, mas eu não lembro qual certinho o versículo, mas ele fala, né, que Deus ficou irado. Meu, eu me sinto enojado com tanto sangue, né, porque qualquer pecado que fazia, vou matar o cordeiro, o melhor cordeiro, a gente pega, mata, já era, acabou o meu pecado e tal. O pessoal, sabe, não tentava trabalhar ainda hoje, né, não vejo muita pessoa que não trabalha em evitar o pecado, né, a gente às vezes peca também, né, muitas vezes a gente acaba dando cabeçada no mesmo pecado, e Deus não quer isso, Deus quer que a gente tente evitar ao máximo não cometer aquele pecado de novo, amém? Então, e lembrar-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas a 11 e a todos os demais. E eram Maria, Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, certo? Então elas conversaram e esclareceram aos apóstolos, né, o que tinham visto, amém? Elas viram tudo isso e foram falar com os discípulos, né, apóstolos, né, de Jesus Cristo, amém? E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, viu só os lençóis ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso, né? Então até Pedro, né, que era um dos discípulos que falou que iria com Jesus, né, duvidou, né? Duvidou. Ele que disse que iria com Jesus, Jesus disse que o galo ia negar ele ia negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar, né? Pessoal, a gente ainda é falho, né? A gente acho que acredito que todos nós, né? Quer dizer, não todos nós, mas a maioria da pessoa acha que vai vir um homem salvador de tudo e vai... Não, o Salvador veio espiritualmente e temos que crer nele espiritualmente, amém? Homem aqui nenhum, como diz Jeremias 7, não pode nos ajudar, amém? Então temos que ter isso em mente. Homem nenhum pode nos ajudar, amém? Vamos continuar a palavra? E as suas palavras pareciam desvario e não as creram, né? Agora vamos continuar aqui no 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma ideia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaus. Então, essa passagem de Emaus é a passagem do louvor que diz divino companheiro, né? Divino companheiro, da harpa cristã, né? Quem não conhece, dá uma chegadinha. Esse louvor que eu toquei agora no comecinho fala sobre essa passagem que eu vou ler agora, amém? Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo ele falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Então Jesus se aproximou com eles, lógico, encapuzado, cabeça baixa e tal, né? E lógico, eles estavam muito tristes, nem olharam na fisionomia do homem que estava com eles, que era Jesus Cristo, né? E vamos continuar, amém? Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. É o que eu disse agora, né? Eles estavam tão tristes que não repararam no rosto do homem, né? E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jesus?
em Jerusalém, perdão, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E ele lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos princípios. O entregaram a condenação, de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que disse que ele vive. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e chamaram ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então aqui Jesus dando uma repreensão, né? Poxa, mas o Cristo não falou isso, tal, né? Não falou que tudo isso ia acontecer. E eles mesmo assim estavam cabisbaixos, acho que num momento de tristeza e de angústia, né? Porque, poxa, perderam um mestre e tal, né? Poxa, que conselheiro não era Jesus, né? Amoroso, o Deus praticamente encarnado, de amor, trazendo paz, tanta coisa boa, né? Amém, queridos? Alguns estavam convosco, foram, né, ao sepulcro, acharam, esses que foram os discípulos, no caso, que estavam falando, né, tudo que estava acontecendo, né? Aí Jesus dá a repreensão, né? Aí diz que Moisés e tal, né, lá atrás, tal, né, as coisas. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. Delinou o dia, e entrou para ficar com eles. Certo? É o que o louvor fala. Fica, Senhor, já se faz tarde, né? Tava frio, né? Porque Jesus, até ele, acho que ele se comoveu com o tamanho amor dos discípulos, porque eles não sabiam que era Jesus, né? Que estava ali dando, né, aquele sermão para eles, né? Na cabeça deles não é, né? Tu fica, Senhor, já se faz tarde, né? E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém, queridos? E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração? Quando pelo caminho nos falava, e quando os abria as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecerá no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém, queridos? Então, essa reflexão que eu deixo para vocês é que será que a gente também não estamos falhos com Cristo?
A Páscoa, que simboliza tudo isso que passou já, né? A gente às vezes esquece. Nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós esquecemos Jesus Cristo, não porque queremos, mas pelo capitalismo. Não que o capitalismo seja ruim, ele precisa existir, porque sem ele também a gente não tem economia no país, né? Amém? Se não existe capitalismo, não tem dinheiro, amém? Mas não podemos esquecer Jesus, ou trocá-lo por um chocolate. A gente gostaria de chegar aqui e falar assim, poxa, a criança quando vê o chocolate já pensa, esquece da Páscoa. Não. Tem muito adulto que pensa também no chocolate. Pensa naquele ovo, pensa, sabe? Coisas significantes. E esquece do verdadeiro propósito. Amém, queridos? Não esqueçam de Jesus, amém? Bom, quem tiver um olhinho, um azeite, né? Coloca na mesa. Quem tiver um copo com água, coloque. Amém? Eu vou estar orando, amém? Mas não é só eu que faço. Como diz Jesus, não sou eu que faço. É Deus que faz. E a sua fé que vai fazer agora um milagre em sua vida. Amém? Não sei o seu problema, não sei o que você está passando, mas vamos fazer uma oração juntos. Amém? Estenda suas mãos sobre o copo e vamos orar junto. Senhor Deus e querido Pai, Pai querido, peço-te, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, abençoando, Pai querido, essa pessoa, Pai, que eu não conheço, meu Deus, meu Senhor sabe todas as necessidades dela, Senhor. Em nome do Filho Jesus, Senhor, abençoando, Pai, o copo com água, ou que ela tem em mão, Senhor, seu azeite, eu não sei, Senhor, mas só o Senhor, meu Deus, tem poder, Pai, de trazer a cura, Pai. Em nome do Filho Jesus, Senhor, traz, Pai querido, a cura para essa pessoa, para essa enfermidade. Amém, Senhor. Pai querido, para que o Senhor venha, Pai querido, restaurando essa pessoa, Pai. Em nome do Filho Jesus, Pai, que eu oro, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora comigo. Deus abençoe a sua vida. Amém.